Porque, Já que você infelizmente, entrou, muitas vezes você socorre julgando, né? certo, já que você entrou nesse ponto, antes de nós entrarmos, como foi o primeiro contato seu com o altivo, você acha que a casa espírita hoje está preparada para fazer esse trabalho? Ela está fazendo certinho esse trabalho de recepção das pessoas que chegam? Bom, eu vou falar da experiência que eu tive Não, não tem da problema, pode falar dela participação mesmo. em outras casas. Eu vejo, Uhum. assim, muito boa vontade. Ah, Eu vejo, assim, a boa vontade e o desejo sincero de ajudar. Mas é preciso que você não fique só na faixa da boa vontade. O pontapé inicial é esse. Comece com boa vontade e o desejo de ajudar, mas é preciso que você alicerce a boa vontade e o desejo de ajudar em cima do conhecimento doutrinário. perfeito. E além do conhecimento doutrinário, não se esquecer de se evangelizar. Porque muitas vezes você passa os conceitos doutrinários, mas esquece de envolvê-los nas luzes do Evangelho. Perfeito. Eu percebo, eu noto a dificuldade, eu sei, Carlos, quando eu comecei a abrir a boca para falar, sinceramente, eu me encostava na tribuna porque eu ficava muito trêmulo, preocupado. Assim, abrir a boca para falar é uma responsabilidade muito É grande, muito grande, muito grande, muito grande. porque você vai lançar, são sementes que você lança. Não tem a questão da parábola do semeador? Eu sei Perfeito, que é pretensão nossa nos colocarmos na condição do semeador, mas dentro do nível que nos encontramos, todos nós semeamos. perfeito. Todos nós semeamos. Então, eu fiquei muito preocupado com isso no início. E eu tive um apoio extraordinário, sabe de quem? Creio que você Aham. tenha conhecido ele, o professor José Jorge. Eu Era não o conheci, não. Não o olha, conheci. mas um trabalhador é ótimo. Ele ficava junto à nossa tribuna, que o Altivo o colocou nessa posição. Ele assistia a palestras, os nossos estudos, principalmente os que estavam iniciando, e depois dizia assim: filho, não se esqueça de estudar bem o ponto, o tema, mas também não se esqueça de respeitar a língua pátria. Não se esqueça de falar bem o português, porque além de você estar divulgando doutrina, você está ensinando as pessoas a conhecerem a língua portuguesa também. Então, ele fazia as devidas correções lá para cada um de Perfeito, nós que estávamos iniciando. Foi uma grande. perfeito, Hoje ele está no plano espiritual, é um trabalhador, já deu mensagens lá no centro de incentivo, é perfeito, uma criatura extraordinária. Então, perfeito. você vê que o problema das casas, justamente às vezes, é você ficar muito parado. Eu falei uma vez, sem crítica, por favor, o que eu vou dizer aqui não é um Não, julgamento, não. não Tá, é é só político. mesmo para efeito assim, didático mesmo, para a gente É, poder ter uma noção, né? fui convidado para falar numa determinada, um núcleo pequeno, até uma casa espírita, muito simples, mas uma ambiência ótima. Tinha uma cobertura espiritual e eles faziam muito pedido ao doutor Bezerra. Pediam muito ao doutor Bezerra que protegesse a casa. E eu senti muita vibração dele lá, assim. Mas quando eu comecei, eu digo, eu vou falar de doutrina espírita. Então eu fiz uma ligação entre Evangelho, Livro dos Espíritos e Livro dos Médiuns. Fui Perfeito. citando, fazendo assim, pontuando coisas que ficavam interligadas num livro e no outro. Acabou, fui. Aí o presidente da casa me chamou e disse assim: olha, o senhor demonstrou muito conhecimento, mas eu gostaria que o senhor, da próxima vez, só falasse de evangelho. Porque o povo aqui é muito simples. Bom, tudo bem. O povo é simples, nós vamos usar a linguagem adequada àquele ambiente, àquele público. Isso daí o Zé Jorge nos ensinou. Mas eu falei com ele: olha, se o senhor quer, se o senhor me convidar novamente, eu irei falar de doutrina espírita, não especificamente apenas do Evangelho, que deve ser Perfeito. divulgado, sim, mas há outras obras que precisam ser divulgadas,
chamar o interesse do público para a leitura, para o estudo. E ele disse assim, então o senhor vai me desculpar, nós não vamos chamar mais o senhor. Então, esse é um exemplo do que pode acontecer. Entenda bem, ele estava dentro de uma regra da casa, dentro da orientação de trabalho da casa. Eu apenas expliquei a ele que ali no centro espírita tinha que se falar das obras espíritas, fazer citações. Ele disse assim, não, nós preferimos que só fale do Evangelho, porque o Evangelho consola, o Evangelho tem muitas lições, isso. Tudo bem, eu concordei com ele. Tudo bom. Você sabe que passou 4 para 5 anos. Aí eu recebi um telefonema dessa casa, um novo presidente, que o outro tinha desencarnado. E perguntando se eu não poderia retornar. Eu disse assim, olha, mas eu tive uma orientação. Não, agora o senhor não se preocupe. Nós, inclusive, estamos com estudos individuais aqui, de grupos de estudos. Estamos fazendo aulas de doutrina espírita. Era um rapaz novo até. O outro já tinha realmente bastante idade. Perfeito. Você vê como é que as cabeças mudam. Então, muitas vezes, certas casas seguem num determinado ritmo, porque os próprios orientadores encarnados já estão com idade muito avançada. Verdade. E tem as suas dificuldades também. Não se deve julgar, né? A verdade é essa. Eu achei interessante você falar nisso, porque houve uma época em que eu estava estudando aqui em casa, eu e um amigo, e a gente achou por bem começar a abrir para o plano espiritual no finalzinho aqui, eu e ele, para ver o que acontecia, né? E eu não sei por que motivo, o Lamartine Palhano Júnior começou a aproximar-se de mim. E eu comecei a dar algumas dicas de mediunidade, porque ele falava muito a palavra esmiuçar a mediunidade, trabalhar cada palavra da mediunidade para que você pudesse realmente moer, como se fosse moído mesmo, tirasse mesmo toda a essência da palavra de Kardec. E ele, certa feita, falou para nós dois, para eu e para esse amigo meu, que de uma maneira ou de outra, nós, a partir daquele dia, fosse ou não tema de qualquer fala nossa na casa espírita, os 5 pontos basilares do espiritismo deveriam ser colocados na palestra, independentemente do tema que você fosse falar. Aí hoje eu parti para isso. Eu, todas as vezes hoje que eu tenho oportunidade, foi bom você dizer isso, eu não deixo de colocar os 5 pontos basilares da doutrina, ou seja, estou cumprindo até hoje o que ele disse para mim. Foi bom você falar esse ponto. Correto. Mas, voltando... É verdade. Voltando à nossa pergunta, como é que foi o seu primeiro momento, então, com o Altivo, já que a dona Ivone... Vamos dizer assim, já que você teve o privilégio de conhecer a Ivone do Amaral Pereira, teve o privilégio dela de ser a condutora. Como é que foi esse primeiro momento seu com o Altivo? Através, eu fui ela indicou onde era o centro, né? Porque o centro espírita lá fica atrás no supermercado, então é fácil de achar. Eu não conhecia esse bairro Bento Ribeiro, eu conhecia até Madureira, né? Certo. Então, dali para lá, eu não conhecia esses bairros lá para cima. Então, fui um sábado, tive que pegar 2 conduções para chegar a esse centro. A indicação foi perfeita, cheguei bem. Era um centro pequeno na época, né? Só tinha um prédio, a parte de baixo com auditório e uma parte em cima, e pronto, era isso que era o Leon Denis. Eu entrei, cheguei, uma pessoa me recebeu, uma senhora, que depois se tornou grande amiga, ainda está encarnada, com 90 e tantos anos, ainda está lúcida e encarnada. Ela me recebeu e disse, olha, a dona Ivone Pereira mandou que eu procurasse aqui um médium com nome Altivo. Aí ela disse assim, você vê pela dona Ivone? Tudo bem, vem cá. Então, ela me apresentou o Altivo, antes da reunião começar. Ele disse assim,
olha, a nossa reunião de estudos vai começar agora, a reunião pública, você vai aguardar, no final te dou atenção. Bom, nesse final me dá atenção, tinha uma fila. Eu tive que esperar a fila acabar, que eram uns 10 para falar com ele, e fiquei esperando. Depois ele veio, sentou, eram bancos, né, na época, sentou e eu expus a minha situação. Ele simplesmente disse, olha, você vai frequentando aqui a reunião e vê como você vai se sentindo em nossa casa. Mas é interessante que quando eu entrei, já nesse dia, quando eu cheguei, que eu entrei pelo portão, eu me lembrei daquilo que lá na Umbanda, aquela médium tinha falado. Mas me veio à cabeça nitidamente isso. Uma porta vai se abrir e você vai sentir que é ali que tem que ficar. Ali vai ser a terra onde você vai trabalhar. E foi o que eu senti. Uma coisa, mas foi tão impressionante essa sensação que eu tive, que me causou emoção. Eu fiquei até emocionado. Eu disse assim, puxa vida, é aqui que eu vou ficar, porque, pelo que eu estou sentindo, me atendeu, mandou que eu frequentasse as reuniões públicas aos sábados, na época só tinha aos sábados, e me deu uma lista desses grandes escritores espíritas da época de Kardec, que eu tive que procurar, são livros que nem são mais publicados, eu fui procurar em sebo para achar, porque à venda mesmo você não encontrava mais. Livros de Gabriel Delane, Akizakov, Leon Denis você ainda encontra, publicado. Mas e outros, eu disse assim, meu Deus do céu, onde eu vou achar isso? Era uma lista deste tamanho, vai ter uns 12 livros para me ler. Disse assim, bom, se isso é um desafio, ele vai ver que eu aceito o desafio e vou ler os livros. Adorei, porque mostrava muito o que foi o início, aquele começo, né? A parte dos estudos dos fenômenos e tudo, foi muito interessante. Eu obtive muito esclarecimento também com essa leitura. Perfeito. Hoje em dia, a maioria não conhece essas obras. É verdade. Elas estão praticamente mais no Museu Histórico do Espiritismo, e é muito raro você ver a preocupação. A própria Revista Espírita quase não é lida e estudada, né? E tem tantas coisas ali, né? Cada ano ali tem tantos temas trabalhados, tantas coisas de Kardec, mas isso tudo faz parte da própria evolução das coisas mesmo, né? Ainda não temos a paciência devida para esperar você passar por todo um processo de adequação à doutrina, dos estudos necessários para construir uma base sólida em tua alma, porque você vai entrar numa tarefa dentro da seara espírita, você precisa ter base para te segurar. Perfeito. Porque você vai lidar com dificuldades, com lutas, com obstáculos, você vai ter que aprender a lidar com certas influências de encarnados e desencarnados que estarão a favor ou contra. Você tem que aprender. Você tem que estudar para saber que isso pode ocorrer, porque senão, no primeiro embate, você desanima e larga tudo. O que vai ser pior. O que vai ser pior para você. Com certeza. Então, foi todo esse processo. Perfeito. Eu levei meses para ler isso tudo. Mas depois eu provei a ele. Eu mostrei a ele, olha, li todas as obras, o que eu faço agora? E essa primeira impressão sua, Joaquim, já foi aquela impressão que o Altivo passava para todas as pessoas e que não foi diferente comigo também? Eu não estou aqui para falar dele, você, mas a primeira impressão foi realmente uma impressão salutar quando você o conheceu? Foi marcante